Queridos irmãos bispos de Camarões, na vossa corajosa e profética declaração de 21 de dezembro sobre a questão da homossexualidade e da bênção dos casais homossexuais, recordando a doutrina católica sobre este assunto, servistes de forma grandiosa e profunda a unidade da Igreja. Realizastes uma obra de caridade pastoral, lembrando a todos a verdade. Alguns no Ocidente queriam que as pessoas acreditassem que estáveis agindo em nome de um particularismo cultural africano. É falso e ridículo atribuir-vos tais propósitos. Alguns alegaram, numa lógica de neocolonialismo intelectual, que os africanos ainda não estavam preparados para abençoar casais homossexuais por razões culturais, como se o Ocidente estivesse à frente dos africanos atrasados. Não. A África falou em nome de toda a Igreja, em nome da verdade do Evangelho, da dignidade humana e da salvação de toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Vós falastes em nome do único Senhor, da única fé da Igreja. Quando deveria a verdade da fé, o ensinamento do Evangelho, ser submetido a certas culturas? Essa visão de uma fé adaptada às culturas revela até que ponto o relativismo divide e corrompe a unidade da Igreja. Queridos irmãos bispos, esse é um ponto que deve ser acompanhado com grande vigilância em vista da próxima sessão do Sínodo. Sabemos que alguns, embora digam o contrário, preparam-se para defender um programa de reformas. Entre elas está a ideia destrutiva de que a verdade da fé deve ser recebida de forma diferente dependendo dos lugares, das culturas e dos povos. Essa ideia nada mais é do que uma distorção feita pela ditadura do relativismo, tão fortemente denunciada por Bento XVI. Seu objetivo é permitir violações da doutrina e da moral em determinados lugares, sob o pretexto de adaptação cultural. Gostariam de permitir o diaconato feminino na Alemanha, os padres casados na Bélgica, a confusão entre o sacerdócio ordenado e o sacerdócio batismal na Amazônia. Alguns teólogos recentemente nomeados para o Sínodo não escondem os seus planos e dirão com falsa gentileza: tenham certeza de que na África não lhes imporemos esse tipo de inovação. Vocês não estão preparados culturalmente. Mas nós, sucessores dos apóstolos, fomos ordenados não para promover e defender as nossas culturas, mas a unidade universal da fé. Agimos nas vossas palavras, bispos de Camarões, em nome da verdade do Evangelho, pela dignidade humana e pela salvação de toda a humanidade por meio de Jesus Cristo. Essa verdade é a mesma em todos os lugares, tanto na Europa como na África e nos Estados Unidos, porque a dignidade humana é a mesma em qualquer lugar. Parece que, por um misterioso plano da providência, os episcopados africanos são agora os defensores da universalidade da fé contra os defensores de uma verdade fragmentada, os defensores da unidade da fé contra os defensores do relativismo cultural. No entanto, Jesus foi explícito na ordem dada para os apóstolos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Na verdade, os apóstolos foram enviados a todas as nações para pregar a fé e a moral evangélicas. Na próxima sessão do Sínodo, é essencial que os bispos africanos falem em nome da unidade da fé, e não em nome de culturas particulares. Na sessão anterior, a Igreja da África defendeu vigorosamente a dignidade do homem e da mulher, criados por Deus, mas a sua voz foi ignorada e desprezada por aqueles cuja única obsessão é agradar a lobbies ocidentais. A Igreja na África terá em breve de defender a verdade do sacerdócio e a unidade da fé. A Igreja da África é a voz dos pobres, dos simples e dos pequenos. Tem a missão de anunciar a palavra de Deus para os cristãos ocidentais que, por serem ricos, se consideram evoluídos, modernos e sábios segundo a sabedoria do mundo. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Não é de surpreender, portanto, que os bispos da África, na sua pobreza, sejam hoje os arautos dessa verdade divina diante do poder e da riqueza de certos episcopados ocidentais. Porque o que é absurdo para o mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Aquele que é fraco para o mundo, Deus escolheu para confundir os fortes.
O que é ignorado e desprezado pelo mundo, o que não é nada, Deus escolheu para destruir os que são. Mas teremos coragem de ouvir-vos na próxima sessão do Sínodo sobre a sinodalidade? Ou deveríamos pensar que, apesar das promessas de ouvir e respeitar, os vossos avisos não serão tidos em conta, como já vemos acontecer hoje? Deveríamos pensar que o Sínodo será explorado por aqueles que, sob o pretexto da escuta mútua e do diálogo no espírito, servem a uma agenda de reforma mundial? Cada sucessor dos apóstolos deve ter a coragem de levar a sério as palavras de Jesus. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Todo o resto vem do maligno. Queridos irmãos bispos, às vezes dizem-nos que não compreendemos o espírito do Concílio Vaticano II, que imporia uma nova abordagem à objetividade da fé. Alguns dizem-nos que o Vaticano II, sem mudar a própria fé, teria mudado a relação com a fé. Dizem-nos que, agora, o mais importante para um bispo é o acolhimento das pessoas na sua subjetividade e não o anúncio do conteúdo da mensagem revelada. Tudo deve ser relação e diálogo, e devemos relegar para segundo plano o anúncio do querigma e o anúncio da fé, como se essas realidades fossem contrárias ao bem das pessoas. Acredito que esclarecer definitivamente essa questão será uma tarefa importante para os próximos anos e certamente para um futuro pontificado. Na verdade, já sabemos a resposta, mas o magistério deve ensiná-lo com definitiva solenidade. Por trás dessa questão está uma espécie de medo psicológico que se espalhou no Ocidente. O medo de estar em contradição com o mundo. Como disse Bento XVI, no nosso tempo, a Igreja continua a ser um sinal de contradição. Não foi em vão que o Papa João Paulo II, quando ainda era cardeal, deu esse título para os exercícios espirituais que pregou em 1976 para o Papa Paulo VI e para a Cúria Romana. O concílio não pretendeu abolir essa contradição, presente no Evangelho, sobre os perigos e erros do homem. Com efeito, foi certamente sua intenção deixar de lado as contradições errôneas ou supérfluas para apresentar a esse nosso mundo a necessidade do Evangelho em toda a sua grandeza e pureza. Mas muitos prelados ocidentais estão paralisados pela ideia de se opor ao mundo. Eles sonham em ser amados pelo mundo. Perderam a vontade de ser um sinal de contradição. Talvez a riqueza material excessiva leve a concessões nos assuntos mundanos. A pobreza é uma garantia de ser livre para Deus. Acredito que a igreja do nosso tempo experimenta a tentação do ateísmo. Não o ateísmo intelectual, mas esta condição sutil e perigosa do espírito. O ateísmo fluido e prático. Esta última é uma doença perigosa, mesmo que os primeiros sintomas pareçam benignos. Devemos tomar consciência disto. Este ateísmo fluido corre nas veias da cultura contemporânea. Ele nunca diz o seu nome, mas infiltra-se em todo o lado, até nos discursos eclesiásticos. O seu primeiro efeito é uma forma de sonolência da fé. Anestesia a nossa capacidade de reagir, de reconhecer o erro, o perigo. Ele se espalhou por toda a igreja. Que devemos fazer? Talvez vos digam que é assim, que o mundo mudou e que não se pode escapar disso. Talvez vos digam que a igreja deve adaptar-se ou morrer. Eles podem até alegar que, como o essencial é seguro, deveis ser flexíveis com os detalhes. Talvez vos digam que a verdade é teórica, mas que casos particulares vos escapam. Essas são algumas das afirmações que confirmam a grave doença que atinge a todos nós. Prefiro vos convidar a pensar diferente. Não devemos ceder às mentiras. A essência do ateísmo fluido é a promessa de um acordo entre a verdade e a falsidade. É a maior tentação do nosso tempo. Todos somos culpados de acomodações, de cumplicidade com essa grande mentira, que é o ateísmo fluido. Apresentamo-nos como cristãos crentes e homens de fé. Celebramos ritos religiosos, mas na realidade vivemos como pagãos e não crentes. Não vos enganeis. Se vós não lutardes contra esse inimigo, ele sempre acabará vos convencendo. O ateísmo fluido é escorregadio e viscoso. Se vós tentardes atacá-lo, ele vos prenderá em suas concessões sutis. É como uma teia de aranha. Quanto mais lutais contra ela, mais ela se fecha ao vosso redor.
O ateísmo fluido é a última armadilha do tentador, de Satanás. Ele vos atrai para seu próprio território. Se vós o seguirdes, sereis induzidos a usar suas armas: mentira, dissimulação e cumplicidade. Ele promove confusão, divisão, ressentimento, amargura e partidarismo à sua volta. Veja o estado em que a igreja se encontra. Em todos os lugares, não há nada além de divergências e suspeitas. O ateísmo fluido vive e se alimenta de todas as nossas pequenas fraquezas, de todas as nossas capitulações e cumplicidade com a sua mentira. Com todo o meu coração de pastor, quero vos convidar hoje a tomar essa decisão. Não devemos criar partidos na igreja. Não devemos proclamar-nos salvadores desta ou daquela instituição. Tudo isso contribuiria para o jogo do adversário. Mas cada um de nós pode decidir hoje: a mentira do ateísmo não encontrará mais lugar em mim. Não quero mais renunciar à luz da fé. Não quero mais, por conveniência, preguiça ou conformismo, fazer coexistir em mim a luz e as trevas. É uma decisão muito simples, tanto interna quanto concreta. Isso mudará nossas vidas. Não se trata de irmos para a guerra. Não se trata de denunciar inimigos. Quando não podemos mudar o mundo, podemos mudar a nós mesmos. Se cada um tomasse essa decisão humildemente, o sistema de mentiras entraria por si só em colapso, porque a sua única força é o lugar que lhe damos dentro de nós. Queridos irmãos bispos, ao oferecer-nos a fé, Deus abre a sua mão para que possamos colocar a nossa mão junto a dele e deixar-nos guiar por ele. Do que teremos medo? O essencial é manter a mão firme na dele. Nossa fé é essa conexão profunda com o próprio Deus. Sei em quem depositei a minha fé, diz São Paulo. Diante do ateísmo fluido, a fé adquire importância essencial. Ela é, ao mesmo tempo, o tesouro que queremos defender e a força que nos permite defender-nos. Conservar o espírito de fé é renunciar a qualquer cumplicidade. É recusar ver as coisas de outra forma que não a da fé. Significa segurar a nossa mão na mão de Deus. Acredito profundamente que essa é a única fonte possível de paz e doçura. Segurar a nossa mão na de Deus é a garantia da verdadeira benevolência sem cumplicidade, da verdadeira doçura sem covardia, da verdadeira força sem violência. Quero também sublinhar que a fé é fonte de alegria. Como não estar alegres quando nos confiamos àquele que é a fonte da alegria? Uma atitude de fé é exigente, mas não rígida nem tensa. Procuremos ser felizes aproximando-nos mais dele. A fé gera força e alegria juntos. O Senhor é a minha força, a quem temerei? A igreja está morrendo, infestada de amargura e de espírito partidário, e só o espírito de fé pode encontrar a autêntica benevolência fraterna. O mundo está morrendo, devorado por mentiras e rivalidades, e só o espírito de fé pode trazer-lhe a paz. Cardeal Robert Sará. Discurso feito aos bispos de Camarões, 9 de abril de 2024.